Olá pessoal, que bom estar por aqui de novo. Espero que tenham tido todos um fim de semana bem tranquilo. E hoje a gente tem uma surpresinha, hein? É bem legal, fique ligado para saber qual é. E além dessa surpresinha especial, no programa de hoje nós vamos refletir sobre o que representa a prisão dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Como fica agora a situação de Lula e de todos os políticos que acusaram o ex-presidente sem provas? E no internacional, o ditador da Venezuela quer criar uma lei contra o fascismo para punir todos que se opuserem ao governo dele. São esses os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Que lambança virou esse caso triste do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Lambança total. Se esperava uma coisa e as evidências mostraram outra. Quem diria, hein? Talvez até mais do que foi divulgado para o público. Ninguém ainda pode fechar questão com relação a isso? Não. As autoridades e, diga-se de passagem, o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se apressou em encerrar o caso. Ele disse que acabou, que a Polícia Federal deu por terminado os trabalhos de elucidação desse crime. Veja o que o ministro disse. Neste momento, nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. O ministro exaltou o trabalho da polícia com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele disse que nesse ponto as investigações estão encerradas, mas que futuramente podem aparecer outros fatores que complementem o trabalho dos investigadores. Só que não termina aqui não. Como o ministro disse aí, não nesse ponto exato da prisão dos acusados. Lembrando que nenhum deles ainda é condenado, são apenas suspeitos com fortes indícios de participação no crime que estão sendo acusados. Só que nós vamos agora dar uma olhada no que representam as 3 pessoas que foram presas na manhã desse domingo. Um deles é o deputado federal Chiquinho Brazão. Olha só o tamanho desse imbróglio. Ele pertence à União Brasil, pelo Rio de Janeiro, partido de centro, mas que apoiou a candidatura de Lula no segundo turno de 2022. É um partido que conta com o apoio e orientação estratégica do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é muito simpático às ações do governo na casa. Mas a Constituição diz que todo parlamentar é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. E desta maneira ele só pode ser preso em caso de flagrante delito e em caso de crime inafiançável. Não é fácil, pelo menos não era para ser. Portanto, é a Câmara, por maioria de votos, quem pode e deve decidir sobre a prisão de um deputado. E a sessão, em caráter de urgência, tende a acontecer em 24 horas depois do comunicado de prisão feito pelo Supremo Tribunal Federal. E na tarde desta segunda-feira mesmo, o ministro Alexandre de Moraes mandou para o presidente Arthur Lira a comunicação da determinação. Os parlamentares foram convocados e nesta terça-feira devem votar se permitem ou não a prisão de Chiquinho Brazão. Pelo lado do Judiciário, os ministros da Suprema Corte já formaram maioria no plenário virtual para manter a condenação dos suspeitos.
Os deputados precisam aprovar a detenção e exoneração com maioria simples, ou seja, metade mais um, o que vai dar 257 votos. O problema aí é o que representa Chiquinho Brazão para as ambições do governo que está no poder. O que ele pode falar? Entendeu? Lembrando que esse deputado deverá ser condenado pelos seus pares com toda certeza. Não terá como escapar, porque foi essa mesma casa que condenou Daniel Silveira por crime de opinião. Lembra? Como aliviar agora a de Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes de um crime hediondo? Não tem como. E tem mais. Chiquinho Brazão exerceu o cargo de secretário municipal de ação comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro até fevereiro deste ano, quando pediu exoneração após surgirem os primeiros rumores sobre sua possível participação no crime. Ou seja, ele estava ligado diretamente ao prefeito do Rio, Eduardo Paes. Olha aí a pressão surgindo. O outro peso pesado é o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do mesmo estado, do Rio de Janeiro. Esse foi aquele cara que tirou a foto com a camisa da Dilma, apoiando o PT na eleição da ex-presidenta. E o que faz um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Ele fiscaliza e aprova as contas do Estado. Já imaginou a quantidade de informação que esse homem tem? Desde a época do governador Pezão, que acabou preso também por irregularidades com o dinheiro público. Aliás, não é de hoje que esse Tribunal de Contas está infestado de conselheiros envolvidos em irregularidades. No ano de 2017, ainda no governo Temer, você deve se lembrar, a Polícia Federal prendeu 6 dos 7 conselheiros desse mesmo tribunal durante a Operação O Quinto do Ouro, por um esquema de recebimento de propinas oriundas de dinheiro desviado de contratos com órgãos públicos para agentes do Estado. Até o presidente da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, foi alvo de um mandado de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor para explicar as irregularidades com o dinheiro público. Ou seja, desde 2017, pelo que sabemos, essa banda podre da administração carioca vem se metendo em coisas erradas. Está tudo podre ali. Foram 6 dos 7 conselheiros. É demais. Mas, enfim, o que Domingos Brazão sabe? O que ele tem em termos de informação? Não sabemos. Mas o que ele pode dizer, se resolver abrir a boca, pode dar muita dor de cabeça para um monte de gente. É muito tempo tratando de intimidades com as principais autoridades públicas do estado do Rio de Janeiro e também da federação. Dá só agora uma olhada nessa foto antiga. Eita, nós! Da esquerda para a direita. O ex-governador Pezão, preso. Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Estado, preso agora acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle. Lula, que estava preso, saiu para ser presidente da República. Sérgio Cabral, que estava preso, condenado a mais de 300 anos por desviar dinheiro público, e Eduardo Paes, atual prefeito do Rio. Entendeu por que esse senhor Domingos Brazão é um arquivo vivo? E o outro, o terceiro desta lista perigosa, era diretor da Polícia Civil do Estado, Rivaldo Barbosa, esse mesmo. O cara assumiu um dia antes do assassinato da vereadora e disseram que ele foi chamado no dia do crime para tomar providências e prometeu que solucionaria o caso o mais rápido possível. Mas, segundo as investigações da Polícia Federal, ele foi um dos mentores do crime. O cara era o chefe da Polícia Civil Carioca e estava metido no mundo do crime, segundo a PF. Como pode isso? Foram 6 anos
Ele no comando e atrapalhando as investigações. 6 anos! Imagine a quantidade de informação que essa gente, esse grupo, conseguiu reunir durante todo esse tempo. Essa é a moeda de troca dos 3. Entendeu o tamanho do problema agora para as autoridades resolverem? E se os irmãos Brazão acharem que tem alguma coisa contra o atual prefeito do Rio? Acreditamos que eles não tenham absolutamente nada, mas e se tiverem? E resolverem abrir a boca? Onde pode chegar tudo isso? Nos assusta até imaginar. Os 3 presos na manhã de domingo são muito mais do que acusados. Eles são um barril de pólvora pronto para explodir. E quem vai querer ir para o fundo do poço sozinho? Ninguém. Então é possível que eles comecem rapidamente a fazer pressão e ameaças se ficarem largados nos porões dos presídios. E aí, será que eles sabem de mais alguma coisa? Logo a vida dos 3 passa a correr perigo. Se sabem de alguma coisa que possa comprometer alguém, então eles são identificados imediatamente como arquivos vivos. Entendeu por que isso é muito mais do que um crime hediondo solucionado? É muito mais do que muita gente imagina. Mas agora vamos falar de uma coisa muito boa. Conseguimos o nosso primeiro anunciante, bem legal. E precisamos que você preste bem atenção no recado que vai ser dado agora. Pode mudar sua vida completamente, principalmente se você que está nos assistindo seja do sexo masculino e com mais de 40 anos. É uma solução bem legal. Vamos lá, essa é a nossa surpresinha de hoje que prometemos para você. Preste atenção no recado, vamos lá. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério que atinge muitos homens, a falta de virilidade. Mas tem solução, essa é a boa notícia. E para falar sobre essa solução, nós estamos trazendo aqui o André Araújo. Olá André, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Obrigado pela recepção. É um prazer estar com todos vocês, trazendo, claro, a solução para esse problema que afeta mais de 2 milhões de homens aqui no Brasil. Que solução é essa, André? Tratamento chamado Power 40 da Max Viril Suplementos. Power 40, hein? O nome já é bem sugestivo, é poder, potência. Exatamente, poder namorar, poder dar prazer, poder ter o autocontrole da situação, porque muitas pessoas têm esse problema também da ejaculação precoce, não só a falta de ereção, mas quando consegue uma, tem aquela questão da emoção e vem a ejaculação precoce. E se para o homem é constrangedor, para a mulher também é. Aí para ele fica mais constrangedor ainda e muitas vezes ele acaba evitando o confronto, evitando um namoro, muitas vezes acaba evitando um relacionamento justamente com medo. O psicológico já fica condenando ele. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Por isso que com Power 40 é você novo de novo, é você com a rédea da situação de novo. Qual que é a referência do homem em relação ao sexo? É ele novo. Onde ele é ativo, onde ele chega junto a qualquer hora, né, em qualquer lugar. Ele vem com essa referência desde cedo. Só que os anos vão passando e os problemas vão chegando. É a falta, né, a baixa testosterona, é o estresse, é a ansiedade, aquele cansaço danado, a má alimentação, porque dificilmente alguém consegue comer tudo direitinho, tudo certinho, todos os dias. Isso vão, né, acarretando vários problemas. Quer ver um que poucas pessoas dão o valor que deveria, só que isso está diretamente atrelado à falta de ereção. Colesterol. Fala assim, poxa, eu sempre escuto falar do colesterol, mas por que isso tem? O que isso tem a ver? Quando o triglicérides está alto, ele forma placas de gordura nas artérias. O que é uma artéria? É por onde passa o sangue. Se você apertar uma mangueira, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Vai interromper. Assim é com a artéria. E o que acontece? O nosso órgão masculino precisa de bastante sangue. Irrigação. Irrigação. Então já afeta dali.
Diabetes. A glicemia, quando está alta, ela estreita as artérias, estreita os vasos sanguíneos. Também afeta a questão da ereção, porque muitos homens pensam que é por causa do remédio do diabetes. E não é, é por causa da própria diabetes. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para resolver essa questão? Gente, Power 40. Eu quero te convidar, já para você anotar o telefone, se tiver um celular em mãos, já tira uma foto aqui da tela para você poder ligar no 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Esse tratamento foi utilizado nanotecnologia. Olha aí a ciência, né? A tecnologia ao nosso dispor. E que diferença faz a nanotecnologia nesse tratamento? A resposta imediata. Você já vai começar a notar logo, opa, apareceu, né? Tem coisa diferente aqui, o negócio é bom. Então você tem uma resposta imediata. No tratamento também tem licopeno, que vai agir na próstata, diminuindo inchaço da próstata. Tem aí também a ação antioxidante, que vai agir nas células, diminuindo o envelhecimento precoce. E tem, anote o que eu vou falar agora, fenogrego. Gente, vem da Europa. Essa erva medicinal é espetacular para diminuir os triglicérides, para te ajudar a regular a pressão arterial, para diminuir a velocidade em que o organismo absorve o açúcar, né? Tem fibras também e vai melhorar e muito a sua circulação, porque ele é um vasodilatador natural. Portanto, o sangue vai chegar onde tem que chegar e você vai notar a diferença na sua ereção. Então, André, pelo que você está dizendo, esse Power 40, o princípio básico dele é todo natural. Não causa efeito colateral? Não causa e nem vai dar aquela palpitação. Tem gente que às vezes utilizou um outro tipo de tratamento e teve aquela aceleração no coração. Parece que o coração ia sair pela boca. É, uma taquicardia, não dá isso? Não vai ter esse tipo de problema, tá? Com Power 40, você pode ter certeza. É só prazer, é você com poder de novo. Eu trouxe promoção, Paulo. Você trouxe promoção? Fala aí, o que ligar agora, as 1000 primeiras ligações, Mundial tá bom? Telenotícias. Tem que falar o nome do programa no 0800 323 0090. Terão 50% de desconto. Uau. Vai ter direito ao frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. E repito, fala o nome do Paulo, fala o nome do programa, que aí de presente na compra do kit você vai levar, né, um massageador que você vai amar. Ainda tem um massageador? Tem um massageador, vai de presente. Mas não deixa para depois. Cuide da sua saúde. Sexo é bom, é necessário, é prazeroso e você nasceu para ser feliz. Então você que é homem, está me assistindo? Ligue agora, adquira o seu e fique novo de novo. Pode ter certeza. Tá certo. Então, Power 40 0800 323 0090 e diga Mundial Telenotícias que você vai receber um desconto de 50%. Ligue já. Que maravilha, hein? Power 40, a força do homem. Seja bem-vindo aí, o pessoal da Max Viril. Muito obrigado. Quero que chegue logo meu kit também, hein? Quero testar. E agora vamos voltar a falar do assunto que estávamos analisando antes. Imagine se os acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco tivessem alguma ligação com a família Bolsonaro. Já pensou na festa que a esquerda estaria fazendo hoje? Na verdade, estariam fazendo um escarcéu. Mas como os acusados estão comprovadamente mais para o lado da esquerda, pegou mal, muito mal. Está todo mundo calado, acuado, balão murcho, ó. Tá precisando tomar Power 40, hein? Mas e agora? Com o crime solucionado, como vai ficar a situação daqueles que acusaram tanto o ex-presidente Bolsonaro? Como? Eles atacaram a honra e a moral de um homem de bem sem provas. O Brasil tem leis claras para corrigir isso. Veja o que o presidente Lula disse a respeito do caso lá atrás, na época em que estava assumindo o cargo. Veja. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano
sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certo que nós estaremos juntos nessa luta. Ô, papai! E ainda chamou de miliciano? O que é isso, senão um dano moral, um flagrante de delito? Como disse o próprio Supremo, é um flagrante eterno. Como é que acusaram desse jeito sem prova e de maneira leviana? E o Guilherme Boulos, hein? Que hoje é candidato à Prefeitura de São Paulo. O que foi aquilo? O cara tinha plena certeza que o ex-presidente estava envolvido, que estava enrolado. Apostou tanto e apostou errado e se deu mal. Veja o que ele disse antes das conclusões da polícia. O que nós precisamos descobrir agora não é nem quem matou, porque já existem os acusados com um elemento probatório muito forte. É quem mandou matar. E é aí que o Bolsonaro tem obstruído as investigações. E a relação do Bolsonaro, dos filhos dele, da família com os milicianos são mais do que sabidas. Isso não são opiniões minhas de quem é contra o Bolsonaro, isso são fatos. Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. Uau! O que dizer desses caras, hein? Apostaram errado demais. E agora estão ferrados. Flagrante eterno, não cabe nem defesa, caso o ex-presidente resolva processá-los, tanto Lula como Boulos. Bolsonaro pode conseguir uma grana boa deles, sim. Aliás, já ajuda a pagar a multa que o ministro Flávio Dino confirmou em Bolsonaro de R$70 mil pelo ex-presidente ter atacado Lula nas eleições de 2022. E agora, como é que vai ser? Vai dar multa também no presidente por ele ter atacado Bolsonaro? Multa também no Boulos? Como é que fica o TSE em relação a isso? Não tem como fugir. E olha só que coisa interessante, é o destino. Quem vai acabar pagando as multas injustas que Bolsonaro tomou são os próprios acusadores e beneficiados. Não é interessante isso? Porque só as ações de danos morais e materiais que o ex-presidente tem direito e vai ganhar desse pessoal, caso ele decida entrar na justiça, porque está claro, não tem desculpa e nem justificativa, é flagrante eterno, já dá e sobra para pagar todas as multas. É ou não é impressionante tudo isso? Sem contar o ganho político que o ex-presidente sai dessa história, hein? E ainda tem o caso dos móveis do Palácio da Alvorada. Não dá para aguentar tantas injustiças calado uma atrás da outra. E o ex-presidente não vai ficar calado, não. Com toda certeza, ele vai correr atrás do que tem direito. Isso a gente pode ter certeza. E agora vamos falar um pouco do internacional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quer apresentar ao poder legislativo do país, controlado por ele, um projeto que cria lei contra o fascismo. É isso mesmo. O ditador quer punir todos os opositores do governo. Ninguém pode falar mal do governo. Ninguém. O anúncio foi feito nesse domingo 24 de março pela vice-presidente Delcy
Rodrigues. E a justificativa apresentada pelo presidente são os conflitos dos anos de 2014, 2015 e 2017, quando ocorreram as manifestações contra o governo de Maduro. Na ocasião, dezenas de pessoas perderam suas vidas pelas mãos do Estado. Teve canhões e blindados passando por cima dos manifestantes, que foram considerados fascistas, simplesmente porque pediam por mudanças. A vice-presidente Delcy Rodrigues disse nas redes sociais o seguinte, abre aspas, o presidente Nicolás Maduro decidiu criar um alto comissariado de Estado contra o fascismo e o neofascismo para apresentar à Assembleia Nacional o mais rápido possível. Um projeto de lei contra o fascismo e toda expressão neofascista no exercício da política e da vida nacional, fecha aspas. Caramba! Todo aquele que fizer oposição ao governo vai ser considerado fascista ou neofascista. Primeiro ele vai ter de explicar para a população o que é o fascismo. Todas as manifestações contrárias a Maduro serão reprimidas com força de lei. E é muito bom o pessoal do Brasil ficar bem atento com relação a isso também, porque Maduro é amigo pessoal do governo brasileiro. Tudo que ele faz por lá pode virar um espelho em território brasileiro também. Maduro vai concorrer ao seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela em pleito marcado para o dia 28 de julho. E nem Maria Corina, principal opositora e que foi impedida por Maduro de disputar as eleições, está conseguindo emplacar a candidata dela. Os aliados de Maduro não querem homologar a candidatura dela. No poder desde 2013, caso seja reeleito, Nicolás Maduro vai ocupar o cargo por mais 6 anos até 2030. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou de nosso programa, então não se esqueça de dar um like e compartilhar o máximo que puder. Muito obrigado por tudo. Nos vemos de novo amanhã. Um forte abraço e até lá.